Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Adegresum me, o Figlio Redentor, oculus nostros sublevamus frentes, exaudi Christe supplicantum preces. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Deus, vinde em nosso auxílio. Signore, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãs e irmãos, na alegria deste encontro em tempo de Quaresma, alegria porque o Senhor está no meio de nós e preparamo-nos para, de coração aberto, o recebermos e vivermos momento a momento a nossa vida com Ele em nós. Aqui, diretamente de Évora, dos claustros da Cartucha Scala Coeli, a reflexão quaresmal. Vamos deixar que o Senhor purifique a nossa vida, abrindo os nossos ouvidos, disponibilizando o nosso coração, soltando a nossa língua e passando um carvão em brasa sobre os nossos lábios para que possamos louvar de boca pura, de olhar novo, de mente evangelizada. No íntimo do nosso coração, encontremo-nos com a beleza do Senhor na sua misericórdia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Invocamos o Espírito do Senhor, que Ele venha sobre nós, o Paráclito. Ele que nos ensina todas as coisas, reza em nós para que este tempo seja favorável à nossa conversão e ao nosso crescimento em Cristo. Somos corpo de Cristo, que o seu Espírito derramado sobre a Igreja venha sobre nós. Veni creator spiritus, Mentes turum visita, impresso per la gratia, que tu creasti pectora. No nosso coração, queremos que a semente desponte como em terra lavrada. Tantas vezes, coração sequioso, coração árido, coração que greta porque a água do Senhor não vem, não a procuramos. Sedentos, necessitamos que o nosso coração seja terra lavrada, para que a semente de sua palavra desponte em nós. Interiorizemos com a ajuda do salmista. Estai conmigo, Señor, no medio
sois o meu refúgio, a minha cidadela. Meu Deus, em vos confio. Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estai comigo, Senhor. Oremos. Concedei-nos, Deus Omnipotente, que pela observância quaresmal alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e a nossa vida seja um digno testemunho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Louvor a vos, eterna glória, louvor a vos, Louvor a vos, eterna glória, louvor a vos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-se das margens do Jordão. Durante 40 dias, esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e foi tentado pelo diabo. Nesses dias não comeu nada e, passado esse tempo, sentiu fome. O diabo disse-lhe: Se és filho de Deus, manda esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu-lhe: Está escrito, nem só de pão vive o homem. O diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe: Eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram confiados e os dou a quem eu quiser. Se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então o demónio levou-o a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito para que te guardem, e ainda na palma das mãos te levarão, para que não tropeças em alguma pedra. Jesus respondeu-lhe: Está mandado, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo, tendo terminado toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de Jesus até certo tempo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos de ouvir o Evangelho das tentações de Cristo, Lucas 4, 1 a 13. Terei, meus irmãos e minhas irmãs, presente uma homilia do nosso amado Papa Francisco, exatamente numa publicação com propostas de homilias do Papa para este ano, apresentada pelas edições paulinas. Gostava de me situar, antes de tudo, na dimensão da Quaresma. Logo desde o primeiro momento em que os discípulos de Jesus se reuniram e pelo Pentecostes receberam o Espírito e se sentiram igreja, experimentaram que o Senhor estava neles, houve esta compreensão de que a Páscoa era a grande solenidade cristã, a grande festa cristã. E por isso compreenderam também que ela não podia ser vivida de um modo improvisado. Tudo o que tem valor é preparado. E vai ser com muita
preocupação que as comunidades preparam para ingressar no seu seio aqueles que, chamados pelo Espírito, se propõem a ser cristãos. Os catecúmenos, 3, 4 anos de preparação, e ao iniciar a preparação para a celebração pascal, a comunidade sentiu necessidade dela também se preparar para receber os irmãos. Esses catecúmenos que iam fazer a grande experiência de passar de homens velhos a novas criaturas pela regeneração batismal, pelos sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a confirmação e a Eucaristia. Por isso, numa quarentena, 40 dias, um número cheio de significado bíblico. Os 40 dias representam a caminhada do povo judeu pelo deserto, 40 anos. Porém, estes 40 dias desembocam em vitória, a ressurreição, a luz da madrugada, que esplendorosa se anuncia como vencedora sobre a morte. Vai ser no horto, no jardim, ainda orvalhado, que Madalena, Magdala, se encontra com o ressuscitado, a mulher evangelizadora, a primeira missionária, que vai dizer aos discípulos do Senhor, a Pedro e a João, que Ele está vivo. É esta vitória que os catecúmenos já neófitos, neocristãos, proclamam e partilham na comunidade, fazendo a sua experiência partilhada nas mistagogias do que viveram. Então a Quaresma tem este contexto. Os catecúmenos prepararem-se intensamente para a vivência do tríduo pascal e, ao mesmo tempo, a comunidade cristã preparar-se também para ser digna deles, para os poder receber de coração aberto, com alegria e com uma renovação do seu próprio batismo. Não podemos separar na Quaresma duas palavras: penitência, que equivale a conversão, e ao mesmo tempo uma outra palavra, que é batismo, renovação do batismo, das promessas batismais. Nesta estrada estamos nós agora, neste ano 2022. E é-nos proposto este texto que acabamos de ouvir na proclamação que o nosso diácono nos apresentou. Gostava muito de vos dizer que é um texto que aparece na referência dos evangelhos sinóticos. Um texto de grande dimensão reflexiva nas comunidades primitivas da Igreja nascente. O Papa Francisco aponta nestas tentações 3 atitudes: avidez de posse, glória humana e instrumentalização de Deus. A primeira tentação recorda o longo caminho do povo eleito. Jesus não aceita nem mesmo aquilo que podíamos considerar uma necessidade primária, alimentar-se, e afirma que deseja abandonar-se com confiança à providência do Pai. Por isso Jesus responde: está escrito, nem só de pão vive o homem. A segunda tentação é um caminho de glória humana. Para alcançarmos a nossa autoafirmação, deixámos-nos tantas vezes corromper pelos ídolos, dinheiro, sucesso, poder, perdendo muitas vezes a nossa dignidade pessoal, descendo as escadas da indignidade para ter mais. Isto leva-nos a comportarmos muitas vezes como pavões, com vaidade, mas tudo isso acaba. Trata-se de uma alegria vazia que se esvanece imediatamente.
Por isso responde Jesus: ao Senhor teu Deus adorará, só Ele prestarás culto. Não um culto a mim mesmo, ao meu egoísmo, à minha autossuficiência, que eu não me endeuse. A terceira tentação é uma instrumentalização de Deus, segundo o Papa Francisco, em benefício do próprio. Perante a tentação talvez mais subtil do diabo de querer puxar Deus para o seu lado, citando as Escrituras, convidando Jesus a pedir graças que só serviam para satisfazer o orgulho, Jesus resiste de novo, confirmando a decisão de permanecer humilde e confiante diante do Pai, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Meus amigos, minhas amigas, querida família Canção Nova, dirigindo-me a todos os cristãos que nos acompanham, pensando muito particularmente na Arquidiocese de Évora, gostava de vos dizer que não se trata de uma reportagem de um acontecimento. Aqui o que se passam são 3 parábolas distintas que acompanharam a vida de Jesus. Jesus, até ao último momento, viveu esta necessidade de escolher a vontade do Pai e vencer a tentação. Mesmo na cruz, ele ouviu: se és filho de Deus, desce dessa cruz para baixo e salva-nos. E o Senhor foi sempre aquele que respondeu: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Perante esta catequese, a partir destas 3 parábolas, de um Jesus vencedor, porque apoiado na vontade do Pai, nós concluímos: Jesus, enfrentando estas provações, vence 3 vezes a tentação para aderir plenamente ao projeto do Pai. E indica-nos os remédios: a vida interior, a fé em Deus, a certeza do seu amor e de que Deus nos ama, que é Pai, e com esta certeza venceremos qualquer tentação. A maior tentação que hoje vivemos é abandonar Deus, pô-lo na prateleira, tê-lo como irrelevante, proscrevermos-lo da nossa vida, vivermos essencialmente para o imediato e para tudo aquilo que de repente nos realiza. Reparai, Jesus, ao responder ao tentador, não dialoga, mas responde somente com a palavra de Deus. Ensina-nos assim que é com a palavra de Deus assimilada na nossa vida que vencemos a tentação. Por isso, nesta Quaresma, vamos dar muita atenção à palavra de Deus, que nos levará a uma oração meditada da palavra de Deus. Vamos jejuar num sentido de desprendimento e ao mesmo tempo de fraternidade, fazendo a nossa partilha com aqueles que têm menos. O nosso jejum é desprendimento interior e partilha com os irmãos, na fraterna solidariedade, na caridade. 3 importantes atitudes da Quaresma. Esta primeira semana da Quaresma recomenda-nos exatamente isso. Olhando convosco para esta palavra, eu rezo: Senhor, tantas vezes me encontro em rotundas da vida sem sinalética, aonde preciso que o teu Espírito de sabedoria, os dons do Espírito Santo, me ensinem a escolher a saída certa. Sempre que eu erro numa saída, nas rotundas sem sinalética da vida, eu cedo a uma tentação. Tentação que me mata, que me rouba a alegria, que gera em mim o vazio e que é capaz de fazer noite dentro de mim. E a terrível experiência de uma vida sem sentido, mas encerrada num beco sem saída. Ajuda-me, Senhor, nesta primeira semana da Quaresma, a viver este apelo, que com o mal não se discute. Discutir com o mal é ceder ao mal
à tentação, responde-se com a palavra de Deus, assimilada na nossa vida pela oração. Senhor, que eu tenha tempo para rezar e que a minha oração parta da Tua palavra. Que eu consiga todos os dias, nesta primeira semana da Quaresma, estabelecer na minha agenda e no meu calendário o tempo de oração quaresmal. Espírito de Deus, vem no Teu dom de piedade e derrama sobre mim a sabedoria e a fortaleza, para que eu não abandone o meu Senhor, nem percorra caminhos de iniquidade. Que eu saiba sempre que Tu és a minha força e só em Ti e contigo vencerei. Amém. E convido-vos a fazer num só coração e numa só alma, com as monjas deste mosteiro, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Imploro para todos a bênção de Deus. Para a família Canção Nova, para todos aqueles que nos acompanham, tendo muito presente os doentes, os sós. E nesta Arquidiocese de Évora e desta cartucha, para todos os que procuram de coração sincero o rosto de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nestas 5 meditações quaresmais, despeço-me até à próxima semana e invoco, de facto, a proteção de Nossa Senhora, a cheia de graça, aquela que é toda de Deus, escada para o céu, como intitula esta cartucha, Scala Coeli. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramos.
mergulha